Meu velho, essa questão aqui é uma das coisas mais bonitas que eu já fiz de termodinâmica. Né? Porque normalmente é muito engessada essa questão de termodinâmica mais de nível de ensino médio, né? Assim, tu normalmente usa alguns conceitos mais pra pressão, pra tu dificultar com a corrente dinâmica, né? Que tu vai ter que envolver polias, essas coisas, né? Mas essa daqui, cara, tu usa um pouco de conhecimento que tu tem sobre entropia que tem nos livros de ensino médio. E tu faz um negócio muito. Eu achei muito sensacional, cara. É que ele pede pra gente. Esboce o ciclo dado num diagrama de pressão e volume e determine o rendimento do ciclo. O que a gente vai fazer, né? A gente vai esmiuçar esse negócio aqui, né, cara? Ó, vamos começar olhando, observando aqui as propriedades que a gente tem em relação à entropia, né? Aqui, na parte da esquerda, existe uma variação de entropia, né? Um ΔS aqui. Vou chamar isso de ΔS1, tá? E aqui um ΔS2, beleza? Aí percebe que aqui não tem variação de entropia, né? E a gente sabe que a entropia a gente calcula assim, né? Ou seja, se não tem uma variação de entropia, no caso ΔS, né? Não tem uma variação de entropia, quer dizer que não teve calor sendo retirado ou colocado no sistema. Então, aqui é um Q igual a zero, né? E aqui também embaixo é um Q igual a zero. Ou seja, são processos adiabáticos, né? E aí, o que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, ΔS2, ele é negativo, né? Ele é menor que zero. Por que ele é menor que zero, né? Porque ele é. Eita, não, ele é maior que zero, né? Calma aí. É maior que zero. Por quê, né? Delta S2, ele é final menos a inicial. Só que S2 é maior que S1, então isso aqui é positivo. E delta S1, que é S2, S1 menos S2, né? Isso aqui é negativo. Tá certo? E o que isso implica pra gente, né? Olha na fórmula de novo. Delta S1, se ele é negativo, é porque tem calor saindo do sistema. Ou seja, esse Q aqui, ele é negativo. E aqui o Q é positivo. Então, naquele delta S2, por mais que seja temperatura constante, há calor entrando no sistema, que aumenta o nível de entropia. E por outro lado, há calor saindo do sistema, ou seja, diminui o nível de entropia. Olha que lindo, meu velho, que a gente tem até agora. Então, vamos tentar esboçar o que talvez tenha a ver, né? Ó, pra começar, a gente tem que ver o seguinte. Existem processos aqui que são isotérmicos, que são aqueles negócios quando varia a entropia, tá certo? A temperatura constante desses processos. E processos adiabáticos. Dois isotérmicos e dois adiabáticos. Olha o que a gente já tá tirando disso. Já parece alguma coisa que a gente conhece, né? Então, vamos lá. Eu vou desenhar a primeira isoterma aqui. Espero não sair tão feio assim. Essa aqui é a isoterma em T2. Essa aqui é a isoterma T1. Show? Então vamos lá. Vamos começar ali em cima na esquerda. No primeiro processo que tem variação ΔS1 de entropia, né? Ou seja, é um processo, como a gente pode ver, isotérmico, porque ele continua na mesma temperatura daquele processo, e ele é em T1, ou seja, ele sai de algum ponto de T1 e vai para aquele outro ponto em T1, né? Nessa isotérmica de T1. E, bom, como é que acontece isso, né? Como a gente falou, tem calor saindo do sistema, tá certo? Tem calor saindo do sistema. Deixa eu só pausar aqui um segundinho. Então, tem calor saindo do sistema, né? Ou seja, a gente está num ponto. E se ele continua na mesma temperatura, segunda lei da segunda, primeira lei da termodinâmica, né? A variação da energia interna é o calor menos o trabalho, né? Então o que que acontece? Se a variação da temperatura, que é medida, a variação da energia, que é medida pela variação da temperatura, que não é, né? Nesse caso,
o nosso calor é igual ao trabalho. Agora a gente tem que avaliar isso, né? Se o calor ele tá saindo do nosso sistema, então, para eu manter uma mesma temperatura, o imagina que fosse um êmbolo e um gás, né? Ele tem que sofrer trabalho, entende? O sistema tem que sofrer trabalho. Ou seja, se um sistema sofre trabalho é porque o volume dele é comprimido, ou seja, o volume diminui. Então a gente está nesse ponto aqui em T1 e vem para cá. Justamente por isso. É uma isotérmica. Tá saindo calor do sistema. Tá certo? Mas para eu manter uma temperatura constante, com calor saindo do sistema, o gás tem que sofrer pressão. Entendeu? O gás tem que sofrer pressão, não. Trabalho. O gás sofre trabalho. Beleza. Chegamos naquele ponto ali embaixo da esquerda, né? Agora a gente passa pelo um adiabático. Que vem de T1 para T2. Ou seja, realmente é algo assim, né? É algo assim, né? Esse processo é um processo adiabático. Liga duas isotérmicas. Sai de T1 e vai para T2. Agora a gente tem um processo isotérmico em T2. A gente sai. A gente tem agora uma entrada de calor no sistema, mas mantendo a temperatura. Se a gente recebe calor, as moléculas ficam mais agitadas. Mas a temperatura é constante. É porque o gás está empurrando esse êmbolo, por assim dizer, né? Imagine isso, né? O gás empurra esse êmbolo, ou seja, o gás realiza trabalho para manter aquela energia do sistema meio que constante, né? A velocidade das partículas, a temperatura do sistema constante. Então, por mais que o gás receba calor, para não variar a temperatura para cima, ele faz trabalho, ou seja, o gás gasta energia para justamente conservar essa temperatura. Então a gente vai para um ponto em T2 aqui, mais ou menos, né? Beleza. E agora o último, uma adiabática que vai de T2 para T1. É isso aqui. Esse é o nosso ciclo em pressão e volume, tá? E cara, se você tem um bom olho, aqui é um ciclo de Carnot, meu velho. Duas isotérmicas, duas adiabáticas nesse sentido horário. Isso é o ciclo de Carnot. Então, esboce o gráfico pressão-volume. Esboçamos. E qual é o rendimento do ciclo? O rendimento do ciclo é um rendimento de uma máquina de Carnot operando a duas temperaturas, né? Ou seja, 1 menos temperatura da fonte fria, no caso é T1, né, porque é a temperatura mais baixa, e temperatura da fonte quente, que é T2. Se T1 fosse 0 Kelvin, né, aí seria perfeito, né? Mas o rendimento desse ciclo é o rendimento de uma máquina de Carnot operando nas temperaturas T1 e T2, né? E acho que isso é que é o problema, né? Caso você não tenha entendido algum ponto, você pode perguntar aí. Talvez seja uma coisa realmente não muito usual de pensar de primeira modo essa questão. Mas eu acho lindo demais, velho. Lindo demais, velho. Sério. Ó, eu vou pegar aqui até na internet pra casa. Ó, será o ciclo de Carnot mesmo? Pra você ver como é que é uma imagem no ciclo de Carnot, né? Só pra talvez você não, enfim. Então o que que a gente tem aqui, né? Vou botar aqui no final, ó. Aí, certo? O que a gente tem, né? Uma expansão isotérmica, que é quando a gente falou que o gás estava expandindo e na mesma temperatura. Uma expansão adiabática, que está mudando a temperatura, né? No caso, como sai de uma temperatura maior para uma menor, né? Tem essa expansão adiabática que a gente estava falando. E aí a gente tem uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática, né? Aí por que que, por exemplo, você talvez se pergunte, né? Por que que é uma expansão adiabática, né? Aí a gente analisa aqui, né? A temperatura T2 e T1, ou seja, de T2 para T1 é uma variação de temperatura negativa, né? Ele sai de um nível energético maior para um nível energético menor. Então, para ele
é um processo sem calor, né? O processo é sem calor, né? Enfim. Então, como a gente tem essa variação negativa, né? Então acontece que o trabalho lá que é negativo da fórmula da energia da primeira lei da termodinâmica faz com que isso seja um trabalho realizado pelo próprio gás, né? Ou seja, se é um trabalho realizado pelo próprio gás, é porque o gás expandiu, né? A gente sempre tem esse, né? Se o, no, imagina que, de novo, né? Como é que é? Cara, não sei se é o nome, uma embalagem, sei lá, um negócio aqui que tem um êmbolo, né? Se o gás, se esse volume diminui, é porque o sistema, ou seja, algum agente externo que for, bota trabalho no gás. Se o próprio gás expande, é porque o gás quer dizer trabalho, né? Esses casos aqui, entendeu? Muitas dessas partes da diabática, de ser uma expansão ou compressão, vem da primeira lei da termodinâmica, né? E, bom, aí a gente fecha, assim, né? Esse conceito. Cara, o que é interessantíssimo é isso. E, tipo, se tu fosse desconfiado, tu já ia pensar, meu irmão, como é que eu vou calcular um ciclo, o rendimento de um ciclo, né? Tipo, tu já pensar, pô, isotérmica, não sei o que, vai dar uma coisa estranha, né? O único ciclo que eu sei calcular, que talvez tenha uma coisa a ver com isso, já é ciclo de Carnot. Porque qualquer outra coisa, tecnicamente, eu já veio. Foi uma imagem muito esquisita, teria que usar integral, né? Pra calcular a área. E aí mora um problema muito grande, né? Então meio que tu já vai desconfiado, né? Porque ou dá uma figura, um triângulo, um trapézio, um quadrilátero, alguma coisa assim que tu conheça calcular a área. Ou não dá um negócio que tu não sabe, né? O único ciclo que a gente tem de uma imagem esquisita, por assim dizer, nesse nível, é o ciclo de Carnot, né? Então tu meio que fica desconfiado, talvez, né? Mas, enfim. Questão linda, cara. Linda, linda, linda. Uma questão, assim, magnífica. Achei maravilhosa. Melhor questão dessa prova aqui, eu acho. Por muito, né? Então, espero ter entendido, né? E muito obrigado por acompanhar, né? Como é que é o nome da palavra? Enfim, não sei o nome da palavra, mas agradeço demais a sua, seu tempo gasto aqui conosco, né? Muito obrigado.